E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aldi e nós vamos aí passar continuar a falar sobre a questão da fábula. Lembra que na aula passada a professora tinha comentado com vocês a respeito de a fábula ser aí, dentro dessas narrativas ficcionais, a fábula ser aí esse gênero que trabalha com as questões aí moralizantes, ou seja, as questões que podem nos auxiliar para, a partir da história, você aplicar numa situação do teu dia a dia. Embora sejam histórias que são contadas há milhares de anos, né? Você tem aí a questão de ser a fábula aplicada também para a questão dos dias atuais, né? Então, nesse sentido, a fábula, ela é um conto que é antigo, mas que ele tem uma aplicação na nossa modernidade também. Então, só para relembrar, né? Então, nós temos aí a questão do Esopo, que é o personagem aí que tem essa questão de muito antes de Cristo, né? No século 6 ainda antes de Cristo, de trazer aí essa questão da narrativa. Lembra que a professora falou que ele trazia em forma de versos. Foi então a partir do La Fontaine que essas histórias começaram a ser colocadas em prosa, ou seja, da forma como nós lemos agora, né, que tem o personagem, introdução, desenvolvimento, conclusão, a questão dos elementos narrativos. Então, ficou também mais fácil e também mais modernizada no sentido aí da linguagem. Então, nós havíamos falado, eu tinha pedido para vocês que vocês lessem a questão da formiga e a cigarra. A formiga e a cigarra, uma das fábulas aí antigas também, que tem um significado bem expressivo no sentido de aprender algo a respeito da formiga, do trabalho da formiga. Mas também nós podemos olhar para a questão da cigarra. Muitas vezes a gente coloca a cigarra como sendo apenas o vilão. A gente pode aprender também com a atitude da cigarra. Então vamos olhar dessa forma. Se você já fez a leitura, então nós já temos aí alguns elementos importantes aí sobre essa ressignificação. Vamos lá. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: "Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir." Aqui a professora já faz uma pausa e para falar um pouquinho sobre essas questões dos personagens que são apresentados. Numa narrativa, nós temos aí alguns elementos que são bem importantes. Eu vou colocar aqui então essa questão dos elementos narrativos que você já deve ter em algum momento aprendido sobre eles, né? Quais são? Nós temos 5 elementos aqui que são importantes na construção de uma história. Quais são eles? A primeira que nós podemos falar é a questão dos personagens. Então, a professora vai colocar aqui os personagens de uma história. Quando você está escrevendo, você tem que produzir alguma narrativa ou vai contar alguma coisa, a primeira coisa que você pergunta é: sobre quem? O que eu vou falar, né? Então, nesse caso, os personagens são importantes. Os nossos personagens nessa oralidade aqui é a questão da formiga e a cigarra. Tá, tudo bem, então são personagens principais, eu tenho personagens secundários aí também numa história. Nesse caso aqui, ainda nós não chegamos no personagem secundário, mas ele vai aparecer. Aqui os personagens principais, eles têm características. Essas características são importantes, porque são estas características que nos falarão exatamente da moral da história. O que já diz ali sobre a questão da cigarra? A cigarra, como nós conhecemos, né? Ela é um inseto que fica cantando, né? Produz um barulho às vezes o dia inteiro. Então, nesse caso aí, a cigarra, ela ficava cantando e olhando o trabalho da formiga. Então, eu tenho 2 características aí. A primeira é da cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque. Eu posso falar assim: olha, a cigarra era uma pessoa feliz, né? No caso ali, né? Um inseto feliz. Então, quer demonstrar ali que ela estava livre de preocupação. Ela só se divertia. Então, naquela situação em que a formiguinha, no caso, ficava trabalhando para lá e para cá, ela não tinha lugar para divertimento. Então, eu já posso tirar aí uma moral aí a respeito desses 2 personagens, né? Um era saltitante
bastante feliz, não tinha preocupação, aproveitava o dia de hoje, e a formiguinha, que era no caso, ela ficava preocupada com a questão do inverno chegar. Então ela já trabalhava para não passar necessidades. Então nesse caso eu já tenho aí os personagens estabelecidos. Aí depois ele continua, né? A cigarra pergunta para ela: por que você tem esse trabalho todo? O verão é pra gente se divertir. Não é isso que nós pensamos mesmo? É tão bom o verão, né? O sol. Agora nós não podemos sair, né, nesse sol maravilhoso que tem aí nas cidades, né? Mas você tem a questão assim, poxa, quando o verão está estabelecido, você quer sair, você quer brincar, né? Você quer aproveitar. Só que aqui no caso, a formiguinha ela não aproveitava. Por quê? Porque ela estava pensando exatamente no inverno. Veja que então aqui estabelece uma questão aí de um termo, um elemento narrativo que tem a ver com a questão do tempo, tá? Então aqui ele está falando que era verão e que a formiguinha trabalhava porque iria chegar o inverno. Então essa construção desse elemento do tempo é bem importante, porque você tem a ideia de ser o verão, um dia bonito, ensolarado, em que as pessoas elas querem se divertir, e a formiguinha estava fazendo o contrário. A cigarra aproveitando, a formiguinha não podia aproveitar. E aí ela falou assim, não, nós formigas não temos tempo para diversão, é preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Aí vem o outro tempo, né? Então o contrário de verão é o inverno, tá? E no inverno em geral nós não saímos, nós queremos ficar escondidinhos, queremos ficar em casa, né? Por quê? Porque é muito frio. Imagine a formiga, né? Um ser diminuto, pequenino, e ela não pode ficar no frio, porque senão ela morre. Então nesse caso ela se preparava para esse inverno, porque ela queria ficar na casinha dela, né, junto com as outras, e aí ela precisava da comida, né, esse abastecimento aí. Então nesse caso aí depois continua a história, né? Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: deixe esse trabalho para as outras, vamos nos divertir, vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. A formiguinha gostou da sugestão, ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada, resolveu viver também como a sua amiga. Então a cigarra ali, ela fala assim, olha, né, poxa, quando eu preciso, eu vou lá e como e continuo me divertindo. Você aí só trabalha, você não se diverte. E aí acaba que ela convence a formiguinha. Nós temos aí uma questão, então, dois elementos aí importantes. Nós temos a questão aí do espaço, ou seja, é no bosque que isso acontece, né? Então vê aí a questão das folhas que estão sendo carregadas, a questão da terra, a questão da cigarra pegando comida para ela. E aí eu tenho uma outra questão aqui que é muito importante na construção dessa história, tá? Que é a questão da questão do enredo. A senhora vai colocar aqui. O que é o enredo? O enredo é o esqueleto dessa história. O enredo ele tem a ver com como essa história é construída. A questão da introdução, do desenvolvimento, né? Como que começa essa história. E aí, nesse enredo, eu tenho uma situação problemática. A situação problemática é que a formiguinha, ela resolve acompanhar quem? A cigarra, né? Então, as outras ficaram trabalhando e ela, então, resolve acompanhar a cigarra para ver, né? Para se divertir um pouco. Mas acontece que vem quem ali? Aí vem a situação então problemática, que ela aceita esse convite e vem, no dia seguinte apareceu a rainha do formigueiro e ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela, ordenou que voltasse ao trabalho. Então não era normal uma formiga se divertir, ela tinha que trabalhar. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: se não mudar de vida no inverno, você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: o inverno ainda está longe, querida. Para a cigarra o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Perguntava ela, né? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia o inverno chegou. Então o inverno ele vai chegar, né? Se tem uma coisa que nós temos a certeza que esse tempo ele vai modificar aí. Então esse antagonismo que tem aí na história tem a ver com o próprio tempo, né? O verão é o lugar
é um tempo agradável, mas o inverno todo mundo quer se esconder. Certo, desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Olha aí, né? Aquela que estava sempre cantando, se divertindo, pulando, né? Aproveitando o dia de hoje. Agora ela chegou no momento em que ela não podia mais fazer isso, porque ela estava com muito frio. E aí a formiguinha então puxou-a para dentro, agasalhou e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora apareceu a rainha das formigas. Lógico, a rainha que ela não podia deixar barato, né? Então ela lembrou que essa era a cigarra que um dia ficou tirando sarro porque elas estavam só trabalhando. E ela disse à cigarra: no mundo das formigas, todos trabalham. E se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. Veja que aí nós temos a situação da cigarra, que não é uma situação tão legal assim por causa dessa questão de não pensar no dia da manhã. Mas ao mesmo tempo, ela aprendeu então que ela também poderia ser útil nesse momento de reclusão, nesse momento em que elas estavam lá no formigueiro, né, se protegendo do inverno. Então ali ela pode ter essa questão de utilizar, né, os dons que ela tinha, que era cantar e tocar, para as formigas que estavam agora lá aproveitando, né, não saindo para fora, ficando escondidinhas e aproveitando ali o quentinho da casinha. E a cigarra então também pode aproveitar isso. Então a moral aí dessa história, ela não tem uma moral no final, mas você consegue perceber que muitas vezes você tem que se preocupar sim com o dia de amanhã, mas muitas vezes também, se você só fizer isso, pode ser que você não aproveite a vida também que passa. Então a gente tem que fazer um consenso aí entre aproveitar, né, e também ter as nossas responsabilidades. Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Por exemplo, agora que nós estamos aí com essas aulas virtuais, você tem aí, né, a internet, tem o celular à disposição, na escola em geral não se pode utilizar, né, no tempo de aula, você não pode, em geral as escolas não permitem que você utilize o celular, porque acaba tirando a atenção. Quer dizer que agora é permitido tudo? Vamos trazer para a nossa situação? Eu posso, por exemplo, no momento em que eu estou estudando, também jogando, também falando com os meus colegas, né? Lógico, você pode, porque você não tem aí uma questão de alguém estar te vigiando, mas se você for levar agora para o sentido mesmo da vida, né, para o sentido reflexivo, isso não te ajuda em nada, porque neste momento não é o momento de você fazer tudo ao mesmo tempo. Você está estudando, então vamos focar no estudo. Depois que passa a aula, aí sim eu posso ter o meu momento de diversão. Então eu também não posso levar com uma cigarra que só pensa na diversão. Eu tenho que ter as minhas responsabilidades. Então essa fábula ela nos ensina a respeito dessas situações. Se você pensa aí nessas questões, fala, poxa, nunca tinha pensado que uma simples formiga e uma simples cigarra poderiam me ensinar sobre a vida. E é isso então o que a fábula ela traz, né? E aí depois você vai olhar aí no teu livro a questão do Milor Fernandes, que é um autor brasileiro, que ele vai utilizar aí a questão de uma fábula para faz a recontagem dessa fábula, e ele utiliza de forma um pouquinho diferente sobre a questão lá do ratinho e do leão. Dê uma olhadinha nessa fábula, leia ela, porque aí no exercício tem a questão dos exercícios voltados para essa interpretação, e aquela fábula que nós lemos inicialmente, que era do leão e do ratinho, para você entender como que os autores trabalham fazendo essa questão de intertextualidade. Professora, intertextualidade, o que é isso, professora? Intertextualidade tem a ver com o sentido de usar os textos, né? Um texto eu posso usar, lembra lá da questão dos ditos populares e o meme? Então nós fazemos um texto no outro texto. Isso é entre textos, né? O texto que lê o outro texto e fala sobre ele, nós lembramos. Então o Milor, ele vai fazer essa questão da intertextualidade. Está na página 44, leia esse exemplo, faça os exercícios, e aí na próxima aula a professora vai comentar algumas coisas a respeito dessa intertextualidade.
Pessoal, então é isso. Nessa aula nós aprendemos aí sobre essa questão dos elementos narrativos. Quando eu vou fazendo essa questão da interpretação, eu vou reconhecendo no meu texto essa ressignificação da história. Isso é muito importante. Não tenha preguiça, né? Não seja como a cigarra, né, que só pensava aí na diversão, mas nós precisamos construir aí conhecimento também. Isso é muito importante. Então, que você faça isso, faça a atividade. Na próxima aula, a professora vai corrigir, fazer a leitura com vocês e fazer essa correção também. Até a próxima aula. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau!